Bom, agora sim, estamos na série Aos Amigos do Reino, uma carta de amizade. Ao longo desses encontros, nós estamos refletindo sobre a carta de Paulo aos Filipenses, conhecida por ser uma carta recheada de alegria, porque está fundamentada na amizade de Paulo para com os amigos do reino. Eu quero te convidar, nessa manhã, você abrir a sua Bíblia ou acompanhar o texto aqui com a gente, em Filipenses capítulo 4, nós leremos do verso 2 ao verso 9. Filipenses, carta de Paulo aos cristãos em Filipos, capítulo 4, do verso 2 ao verso 9, diz assim a palavra de Deus. Eu rogo a Evódia e também a Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede, que transcende todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, meus irmãos e minhas irmãs, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós estamos diante da Tua palavra, tão bela, tão eficaz, e que confronta o nosso coração. Pedimos, Santo Espírito de Deus, que o Senhor traga a nós, guardando as nossas mentes, os nossos corações, a mensagem que o Senhor tem para cada pessoa que se encontra aqui reunida em Teu nome, Pai. Fala conosco. Nós estamos prontos para ouvir a Tua voz. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Conflito. Uma palavrinha interessante. Se eu perguntasse para você, qual que é a definição de um conflito? Conceitue conflito. O que você me diria? O que você pensaria? Uma definição de conflito. Todas as vezes que nós fazemos perguntas sobre definições e conceitos, parece que o nosso cérebro ele dá uma... eu sei o que é, mas é difícil conceituar. Vamos pedir ajuda para Kenneth Boulding, professor britânico de teoria da economia, e ele definiu o conflito como uma situação de concorrência onde as partes estão conscientes da incompatibilidade de futuras posições potenciais, e na qual cada uma delas, parte A e parte B, por exemplo, deseja ocupar uma posição incompatível com o desejo da outra. Esse é um conceito interessante sobre conflito. Exemplo de duas pessoas em divergências, em confronto, em desacordo, seja sobre ideias, seja sobre valores, seja sobre opiniões, ou até mesmo, como ele disse ali, desejos. O seu desejo é diferente do meu desejo, e eu estou em conflito porque eu quero defender o meu desejo. O conflito, ele é um dilema humano. Porque ao mesmo tempo que eu e você fomos criados por Deus como seres relacionais, ao mesmo tempo eu e você somos únicos. Então eu tenho uma personalidade distinta da sua personalidade. Você tem uma maneira de pensar, eu posso ter uma outra maneira de pensar. Logo, o conflito acaba sendo um fato na vida humana.
Um fato na sociedade. Basta olharmos para as nossas relações de trabalho. Basta olharmos para a nossa família. Não é? Ou você nunca teve um conflito dentro da sua casa. Ou você nunca teve que intervir no conflito das crianças. Ou você nunca viu um conflito até mesmo na família da fé, na igreja. Faça o teste. Fique por 30 minutos num parquinho de crianças, assim, pode ser ali no parque ecológico. Fique observando as crianças. No máximo entre 30 minutos ou em 1 hora, uma delas vai trazer para vocês um conflito. Ah, era minha vez de ir no balanço. Não, não era, eu que cheguei primeiro. Não, mas você chegou primeiro e não deixou eu balançar. E as crianças vêm sempre procurando um adulto para estabelecer justiça sobre um conflito. Cada criança defendendo a sua posição. Conflito é um fato na vida humana. O problema é quando esse conflito não resolvido acaba gerando uma quebra relacional. O conflito não resolvido gera uma quebra relacional. E é isso que está acontecendo na igreja de Filipos, entre duas mulheres importantíssimas, duas discípulas de Jesus, duas líderes da igreja de Filipos, mas que estão em conflito. A senhora Evódia e a senhora Sintique. Você, jovem casal, que procura ter uma filha, 2 bons nomes para sua filhinha, Evódia, Evódiazinha, ou Sintique. Sintique, olha que nome bonito, né? E ambos os nomes, na tradução grega, têm significado, uma é de uma jornada espontânea, e a outra de concordância agradável, mas ironicamente elas estão em conflito. E são líderes, são mulheres importantes na vida da igreja. E esse conflito certamente não tinha sido resolvido, a ponto de Epafrodito trazer essa notícia para Paulo, e Paulo ter que escrever para solucionar e intervir nesse conflito. Paulo não se preocupa com a natureza do conflito. Nós não sabemos o que está acontecendo entre essas mulheres. Logo, por Paulo não escrever o que está acontecendo, a gente supõe com uma certa segurança que não era um problema doutrinário, não era um problema bíblico, porque se fosse um problema bíblico, Paulo certamente escreveria isso, orientando a igreja. Então não era algo, digamos assim, um impasse herético ou uma distorção das escrituras, mas sim uma situação subjetiva, onde poderia dividir a igreja, onde muitas pessoas poderiam dizer, mas eu estou com Evódia, e outro grupo falar, mas eu estou com Sintique. E antes que esse ressentimento tomasse conta dos corações e solidificasse, Paulo fala, vivam em harmonia. Olha, vocês precisam resolver isso. Essas mulheres lutaram comigo no Evangelho. Essas mulheres são cooperadoras comigo das boas novas. E elas precisam se resolver e viver em unidade em Cristo Jesus. Certa vez eu escutei de uma senhora que já era avó, uma regra de ouro para a vida. Ela disse o seguinte, nunca deixe por mais de 2 dias as roupas empilhadas para passar. Nunca deixe por mais de 2 dias as roupas empilhadas para passar. Passado o tempo de 2 dias, essa pilha pode parecer assustadora. Quanta sabedoria a gente tem nessa frase. Porque aqui está o grande problema dos conflitos. Pode passar mais um para mim. Se o problema não for resolvido logo no início, ele irá empilhar. Ele vai crescer como se fosse uma pilha de roupas para passar. Então esse é o problema. Se Evódia e Sintique não tinham um problema moral nem doutrinário, então provavelmente podia ser um conflito sobre liderança. Era um conflito sobre fazer de um jeito melhor versus de um jeito ótimo. Não, eu tenho o caminho para a excelência. Não, mas eu tenho um caminho muito melhor. Então são coisas subjetivas relacionadas a preferências pessoais. E meus amigos, minhas amigas, parece ser simples isso. Mas esse tipo de conflito, ele é um dos mais divisivos numa família ou numa igreja. Esse conflito subjetivo. Sabe por quê? Porque é um conflito que não tem inicialmente a falha de alguém. Não tem um ponto equivocado, não tem um erro, é questão de opinião.
Então, esse conflito muitas vezes não chega a virar uma briga, ok? Conflito é uma coisa, briga é outra coisa. Briga vem em consequência de um conflito, mas nem todo conflito pode chegar a uma briga. Só que cada lado sai achando que está certo. E quando cada lado sai achando que está certo, ambos se recusam a recuar. Esse é o clássico tipo de conflito existente na nossa sociedade atual. É o conflito que eu diria subjetivo. É o conflito escondido, maquiado, mas que tem dividido famílias, que tem dividido amizades e que tem dividido igrejas. Talvez você já tenha ouvido uma frase que é muito proclamada aí, até nas redes sociais, que soa até bonita. As pessoas dizem, é possível concordar em discordar. Quem aqui já ouviu isso daí? E parece até bonito, né? É possível concordar em discordar. E as pessoas utilizam essa frase como se ela fosse um axioma da harmonia, do respeito mútuo, da consideração de pessoas que têm ideias opostas. Só que eu vou te dizer uma grande verdade. Na prática, essa frase, com todo respeito, é uma grande bobagem. É uma grande bobagem. E eu não estou falando nem sobre o aspecto filosófico de ela ser paradoxal em si mesma. Não é esse o ponto, né? Concordar em discordar. Mas sim a consequência de quem vive a partir dessa maneira. Eu vou te dar um exemplo para a gente trazer isso para o concreto. Ano passado, eu coloquei nos meus stories do Instagram uma mensagem onde eu declarava de maneira muito clara que diante das Escrituras eu estava em oposição ao aborto. E eu coloquei isso no meu story. Assim, olhando para as Escrituras, não tem como conciliar, porque o nosso Deus é um Deus que favorece a vida, portanto, eu sou contra o aborto. E divulguei isso. Rapidamente, uma jovem me chamou em inbox, né, na mensaginha, respondendo. E ela respondeu assim, pastor, eu li o seu story. Eu sou cristã também, mas eu discordo do senhor. Ponto. Aí eu olhei, li aquilo lá, e pensei assim, e respondi. Falei assim, você discorda? Vamos sentar e eu conheço ela, minha amiga e tal. Falei assim, vamos tomar um café juntos e falar sobre essa questão que nós estamos em discordância a partir das Escrituras? E a gente toma um café, fala sobre isso, reflete sobre isso e vai ser bem legal? Ela me respondeu de imediato, não pastor, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Está tudo bem, eu não quero conversar com o senhor. Eu tenho a minha posição, o senhor tem a sua, está tudo certo, é possível concordar em discordar. Percebe o quão perigoso é esse axioma? Porque é uma contradição. Ela não estava aberta a me ouvir. Ela não estava aberta a olhar para as Escrituras. Ela não queria nem conversar. Ela usou uma frase que, entre aspas, é em nome do respeito e de ouvir o outro, mas para endossar que ela já tinha uma opinião própria e que ela não estava aberta a nenhum outro tipo de pensamento. Ou seja, concordar em discordar, hoje, é o jeitinho bonitinho de dizer, segue teu rumo, que eu sigo o meu. E é um aspecto de uma sociedade relativista. Né? Não, se você pensa que a cachoeira cai para cima, eu penso que a cachoeira cai para baixo. Se para você o sol é amarelo, mas para mim o sol é vermelho, está tudo bem. É possível concordar e discordar. Segue tua vida, que eu sigo a minha. Só que isso é um rompimento. Isso não é respeito. Isso não é harmonia. Isso é divisório. Então é o caminho da individualidade, é o caminho que vai em oposição ao respeito da unidade, é o caminho da arrogância e não da humildade que Paulo está falando sobre em Filipenses, é o caminho do eu e não o caminho de considerar o bem-estar do outro. E isso destrói relacionamentos, pois são conflitos, de novo, que não se tornam brigas, mas que sutilmente vão eliminando relacionamentos, muitas vezes entre pais e filhos, entre amigos, entre pessoas da igreja. E no final, eu vou dizer uma verdade, todos saem perdendo, porque houve um rompimento. Então Paulo diz, Evódia, por favor, Sintique, por favor. Na versão Almeida atualizada tem rogo para uma e rogo para outra. Né? Duas vezes aparece a palavra rogo, porque na construção grega, Paulo diz
realmente, ele repete a palavra. Eu peço por favor a você, Evódia, peço por favor a você, Sintique. Por que ele pede para as duas ao mesmo tempo? Porque ele não quer entrar na natureza do conflito. Ele não está querendo dizer se uma está certa, se a outra está errada. Ele está dizendo, vivam em harmonia, concordem. E eu acho lindo isso, porque na Almeida Atualizada diz, concordem no Senhor. Entrem em um acordo no Senhor. Eis a aplicação disso para as nossas vidas hoje. Quando há um conflito na sua família, quando há um conflito aqui na família da fé, tá? Porque na igreja tem conflito, ok, gente? Nós somos pessoas, nós somos relacionais, vai ter conflito aqui na igreja, é óbvio. Mas sabe o que você faz? Não deixe o conflito empilhar. Vai e resolva. Vá e procure o bem-estar da pessoa. Vá e busque a harmonia. A partir disso, Paulo diz no versículo 4, olha só o que ele diz no verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Aí você pensa assim, nossa, mas Paulo está mudando o assunto totalmente aqui. Ele está dando uma bronca em Evódia e Sintique, e agora ele muda o assunto para alegrem-se, e novamente eu digo alegrem-se. A alegria, a celebração, tem tudo a ver com o tema que ele está tratando aqui. Não é que ele mudou de assunto, mas é uma ordem para a vida do cristão. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, ordem, alegre-se no Senhor. Então a alegria no Senhor não é apenas uma proteção do seu coração contra o desânimo, contra a tristeza, contra a depressão, mas ela é também uma proteção contra qualquer tipo de divisão, rompimento. Ela é uma proteção contra conflitos relacionais. Sabe por quê? Pensa comigo. Eu me alegro no Senhor, em todas as circunstâncias, a palavra diz. Então, como eu poderia guardar rancor de alguém aqui e ao mesmo tempo se alegrar no Senhor? É contraditório. Se eu me alegro no Senhor, eu não guardo rancor das pessoas. Eu não posso guardar rancor daqueles que me feriram, porque não dói mais. Porque a minha alegria está no Senhor, a minha alegria está em Cristo Jesus. Novamente, porque é muito importante para Paulo, ele diz, novamente, alegrem-se. Então, se eu estou alegre no Senhor, como que eu posso pensar em não perdoar alguém? Se eu me alegro no Senhor, como eu posso pensar em desenvolver uma vida amargurado com as coisas, lamentando das coisas, vivendo como um limão azedo? Né? Eu gosto daquela música infantil que canta para as crianças lá embaixo, né? Bicudinho assim não pode ser, parece que chupou limão. Bicudinho assim não pode ser, tenha Jesus no seu coração. Né? Essa música é super simples, né? É para crianças, né? Mas assim, para de ser o bicudinho do limãozinho azedo, sabe? Olha para Cristo, perdoa, deixa o rancor para trás. Viva em harmonia, alegre-se sempre no Senhor. O motivo da nossa alegria é o Senhor. Esse é o ponto da carta paulina. Seja, versículo 5, a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. A sua alegria vai gerar amabilidade e as pessoas ao seu redor irão perceber o quê? Que a sua esperança não está nas coisas desse mundo, a sua esperança está no Senhor. Faça isso ser visível. Paulo está falando, ok, você entendeu? Ok, você está vivendo alegrando-se no Senhor, faça isso ser visível na vida das pessoas que estão se relacionando com você. Então é uma postura de gentileza, é uma postura de amabilidade, é uma postura de humildade que é contrária totalmente a uma postura de criação de picuinhas. Sabe aquela pessoa que fica criando picuinhas? Ou a pessoa que fica, é adulta, mas fica fazendo pirraça. Né? É a pessoa que, tipo, qualquer coisa em discordância, ela quer exigir os direitos dela. Gente, a vida do cristão não é esse o ponto. A postura de amabilidade, a mentalidade de Cristo, é a mentalidade que olha para a ressurreição. Então você se torna aquela pessoa que literalmente abre mão dos seus direitos para alcançar as pessoas. Você não fica preso aos seus direitos, você abre mão deles, você se coloca muitas vezes até em desvantagem para alcançar as outras pessoas, em nome da missão de Cristo Jesus. Então esse tipo de vida celebrativa é leve. Por isso que Paulo fala, celebrem, alegrem-se, novamente, alegrem-se. É amável, é harmoniosa, porque em tudo você está celebrando a Jesus. A motivação da sua alegria não é circunstancial.
ela é eterna, porque a motivação da sua alegria é uma pessoa, que é Deus, que se encarnou, que morreu, no terceiro dia ressuscitou e hoje vive em nós, e Ele voltará para nos levar para viver eternamente com Ele. Essa é a motivação da nossa alegria. Perto está o Senhor. Uma frase escatológica de Paulo. Jesus está voltando. Lembre-se disso. Jesus está voltando. Viva alegre nele. Essa é a perspectiva. Como que a gente pode desenvolver esse coração alegre? Esse coração celebrativo. Esse coração que é gentil. Esse coração que não é bicudinho. Esse coração que é amável. E que resolve conflitos. Pois o tema é sobre conflitos. Paulo nos traz 3 pontos. Os pontos são simples, sem serem simplistas. Oração correta, pensamento correto, prática de vida correta. Oração, pensamento e prática de vida. Vamos começar com o primeiro ponto, oração correta. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Como nós amamos esse verso. É um verso que nós decoramos, é um verso que faz muito sentido para a nossa sociedade, e é um verso que nos lembra do antídoto contra a ansiedade. Por isso que nós gostamos desse verso. Afinal, ansiedade é uma palavra que assusta. Ansiedade é uma sensação natural. Uma sensação natural que funciona como instinto de sobrevivência em situações de perigo ou em situações de insegurança. Tá? Isso vem no DNA do ser humano. Agora, quando essa sensação deixa de se preocupar com o objeto em si, que traga talvez uma situação de perigo, e ela passa a se preocupar com todo tipo de situações prováveis que envolve tal objeto, aí é um problema. Aí a ansiedade se transforma em transtornos que comprometem a qualidade de vida de uma pessoa. Então, muito do que as pessoas falam hoje sobre ansiedade, elas não estão falando sobre aquele sentimento natural. Elas estão falando sobre transtornos de ansiedade que acometem a nossa sociedade. E as consequências disso variam desde baixa autoestima, sentimentos físicos como taquicardia, crises, emagrecimento ou obesidade, compulsões das mais diversas que vão levando e puxando a outros transtornos. E aí você para e pergunta, por que Paulo está falando sobre ansiedade num texto em que ele trata conflitos? Por que Paulo está falando sobre ansiedade aqui? Ele poderia falar em outro momento, mas aqui, simples. Vou te dizer uma coisa importante. Transtornos de ansiedade estão sempre enraizados em algum tipo de relacionamento danificado, em algum tipo de relacionamento traumático, em algum tipo de conflito mal resolvido, tá? E aí eu presto a sua atenção, porque esse é um problema sério que acomete a nossa sociedade. Isso significa que o Brasil, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ele é o país com o maior percentual de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo, segundo a OMS. São 29,3% dos brasileiros que têm transtornos de ansiedade. Isso significa uma base de 60 milhões de pessoas, 29,3% da população brasileira. Vamos trazer isso para a nossa proximidade? Olhando para essa estatística, e aqui é uma questão, não que eu esteja julgando ou falando sobre, ou que eu conheço o coração de alguém aqui, não, é uma questão de matemática. Os engenheiros aqui me ajudem fazendo o cálculo, mas significa que aqui, nesse momento, a gente vai ter mais de 10, talvez menos de 20 pessoas que estejam lutando ou tratando algum tipo de transtorno de ansiedade. De acordo com as estatísticas, aqui tem no mínimo 10 pessoas que lutam diariamente contra isso. Aí a gente pensa sobre as causas, eventos traumáticos, ausência física, afetiva de pai e de mãe na infância, abusos ocorridos na primeira infância, segunda infância,
perdas e lutos em qualquer momento da vida, seja ela na infância ou na vida adulta, abuso de álcool ou de substâncias químicas, são as principais causas desses transtornos. E aí, qual que é o meu ponto? Por que eu estou citando isso? Quando nós paramos para pensar nessas causas, e então buscamos a compreender qual que é a raiz do problema, a raiz do evento traumático, seja qual for ele, a gente chega num ponto relacional, em algum momento. Uma criança que desenvolve um tipo de fobia na fase adulta, pode estar relacionado a um abuso ou uma agressão que ela sofreu na infância. Um relacionamento traumático, gerou nela um transtorno na fase adulta. Uma pessoa na fase adulta, extremamente capaz intelectualmente, extremamente profissional, mas que vive corroendo em crise de ansiedade quando está diante do chefe apresentando um projeto. Mesmo o chefe, em todas as vezes, elogiando claramente, você é a minha melhor funcionária, você é o meu melhor gerente aqui. Mesmo assim, a pessoa, em cada reunião, ela gela o coração. Por quê? Porque ela está ali, não tentando provar ao seu chefe que ela é capaz, mas talvez ela esteja ali tentando resolver e tentando provar que ela é capaz para o pai dela. Mas ela traz isso para o ambiente de trabalho. Ela tem um conflito mal resolvido lá atrás com o pai. Ela quer aceitação paterna. Então ela traz isso e ela entra nesse conflito. Ela quer ser reconhecida. Um transtorno obsessivo compulsivo, né, os chamados TOCs, podem ser desenvolvidos na fase adulta, seja pela motivação, por exemplo, de um divórcio. O divórcio é um luto, é uma quebra, é uma perda. Assim como o abuso de álcool na fase da adolescência ou na fase adulta pode ser desencadeado por uma perda relacional, por um trauma. E por que que esse texto sobre ansiedade está aqui? Paulo quer nos ensinar a viver sem nenhum transtorno de ansiedade. Ele quer nos ensinar. É possível viver sem nenhum transtorno de ansiedade. Veja bem que eu estou tomando cuidado para dizer que não é possível viver sem ansiedade, porque existe uma ansiedade natural e que inclusive ela é boa, mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que é possível viver sem transtorno de ansiedade, e o caminho é a oração correta. Você pode ter preocupações, e isso é normal, o próprio Paulo tem preocupações com os seus irmãos queridos, tá? Mas você viverá livre das preocupações, elas não mais tomarão conta da sua agenda, da sua vida, das suas emoções, na medida em que você apresenta os seus pedidos a Deus. Como o texto diz, com orações, súplicas e ações de graças. E o que você apresenta, e eu acho maravilhoso, porque às vezes a gente lê rápido, e a gente precisa ler com calma e com reflexão, você apresenta tudo. Paulo está dizendo, nós devemos suplicar a Deus em todas as áreas da nossa vida, em tudo. E não é de uma maneira simplista, que você leva por pacote. Deus, abençoa o meu casamento. No pacote completo, e joga lá. Deus abençoa o meu trabalho. Não. Paulo está nos ensinando a nomear aquilo que está tirando o nosso sono. A dizer, a colocar diante de Deus todas as coisas. Mas eu vou pedir para que Deus abençoe o piquenique que eu vou fazer com a minha namorada e que tenha sol de tarde e que não esteja nublado? Mas isso é tão pequeno perto de outros pedidos. Paulo está nos ensinando que se é importante para você, é importante para Deus. Você não vai entrar nessa comparação de pedidos. Apresente tudo para Deus. Se é importante para você, é importante para Deus. Isso é prática de dependência. Você ora em tudo. E aí você vive dependente daquele que é o bom pastor, daquele que te guia em todas as áreas, em todas as situações. Quando você apresenta tudo para Deus, você está reconhecendo seus limites. E ao mesmo tempo que você reconhece os seus limites, você reconhece que o nosso Deus não tem limites. Ele cuida de todas as coisas. A única maneira de você conseguir viver livre da ansiedade é entregando tudo para Deus. Só que você precisa entregar. Você precisa entregar com orações, súplicas e ações de graças. Então são pedidos e também são ações de graças.
São gratidões, né? Ou seja, agradecendo que em tudo Deus está governando sobre a sua vida. Deus não saiu da história, Deus não deu corda nesse mundo maluco e sumiu. Não, Ele está no governo sobre todas as coisas. Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da minha. Então agradeça diariamente, sabendo que Ele ouve as nossas orações. E porque Ele cuida de tudo, a hora que a gente entender isso, veja bem, eu vou dizer essa frase, não é para ser uma frase de efeito, mas sim para ser uma prática nas nossas vidas. A hora que a gente entregar tudo para Deus, a gente não vai precisar se preocupar com nada, gente. Esse é o ponto. Por isso que é tudo. Quando você entrega tudo para Deus, você não se preocupa com nada. É como uma criança, diante da segurança de estar com seu pai, numa viagem, num lugar. Uma criança pequena não leva a carteira para nenhum lugar. Uma criança pequena não se preocupa com nada. Ela entra no carro e o pai fala, hoje a gente vai para tal lugar. A mãe fala, hoje a gente vai para tal lugar. Ela não está se preocupando. Ela não fala assim, pai, eu tenho que levar um dinheirinho? A gente vai comer aonde? Ela sabe. O pai e a mãe falam assim, deixa com o pai, deixa com a mãe. Não se preocupe com nada. E o que a criança faz? Ela não se preocupa com nada. A gente precisa viver assim, em relação a Deus. A gente precisa entregar tudo para Deus, para a gente não se preocupar com nada, com nada. Essa é a fórmula correta da oração que Paulo nos ensina. Súplicas, mais ações de graça, menos ansiedade, resultado, paz com Deus. Há uma ordem, não vivam em ansiedade. Não foque na ansiedade. Foque na súplica e na ação de graça. Súplicas, mais ações de graça, menos ansiedade, paz com Deus. E o resultado é o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, abraçará, protegerá o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O resultado é experimentar uma paz transcendente que protege os nossos corações de todas as outras ansiedades. É uma paz que tira o fôlego e ao mesmo tempo dá descanso. É uma paz que mesmo em circunstâncias adversas que provocariam uma ansiedade, ela traz confiança, ela traz esperança em Deus. Veja bem, a paz de Deus não é ausência de problemas, mas a certeza que Deus está guardando você durante as tempestades da vida. Ela guarda os nossos corações em meio às tempestades e só Deus pode nos dar essa paz. Guarda isso no seu coração, anota, escreve um post-it, coloca na frase do Threads do Instagram, coloca no Facebook, escreva, só Deus pode te dar essa paz. Porque isso é muito importante. Agora eu vou dizer uma coisa muito, nesse sentido, com muito zelo e com muito cuidado para você nessa manhã. Principalmente para você que já lutou, ou que está lutando com algum tipo de transtorno e doença da alma. A paz que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos, o mundo não pode dar. Somente Jesus. A solução está em Cristo Jesus. É só Jesus que pode nos dar essa paz. E é interessante pensar que Filipos é uma colônia romana, que está nesse momento da história vivendo a Pax Romana. Mas a Pax Romana jamais trará satisfação para o interior. A verdadeira paz é a paz de Jesus, que se torna realidade na obra dele, na morte e ressurreição. Aonde eu estou chegando, e eu peço que você acompanhe o meu pensamento. Você que está em algum tipo de tratamento terapêutico, está em tratamento psiquiátrico, eu vou te dizer que a terapia vai te auxiliar e muito, dependendo do profissional, a abordar as causas dos eventos traumáticos que você passou. Essa é a função da terapia, de um bom psicólogo, de uma boa psicóloga. Te auxiliar a enxergar raízes do problema. Para quem está também fazendo algum tipo de tratamento psiquiátrico, os medicamentos são receitados pelo médico, porque ele entende que são importantes ferramentas para tratar sintomas sérios, do qual, nesse momento, você precisa tomar medicação. Ok? Todo mundo acompanhando comigo? Mas a paz que Deus oferece
E que eu e você precisamos está somente em Cristo Jesus. Não deixe de orar. Não esqueça dessa fórmula. Pelo contrário, se dedique mais ainda nessa forma. Porque o que a gente precisa vem por meio da oração, da meditação das Escrituras e da vida comunitária. A igreja foi chamada para ser uma comunidade terapêutica. É que a gente não entendeu isso ainda. Quando a gente entender que a gente tem que auxiliar uns aos outros, a buscar em oração, em ajuda, em conforto, em consolo, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram, nós seremos pessoas resilientes, fundamentadas na paz de Deus, que vai transcender a vida da igreja. Agora presta atenção, pastor Laci não está dizendo para você parar com a terapia. O pastor Laci não está dizendo para você parar de tomar o remédio que o médico prescreveu para você. Eu estou dizendo que a paz de Deus não virá por comprimidos. A paz de Deus não virá por sessões de terapias. Elas são ferramentas. A paz de Deus virá através de orações, súplicas e ações de graça. É isso que eu estou dizendo. E por que eu preciso dizer isso? Como profeta dessa geração, eu vi pessoas se afundarem em transtornos e doenças da alma, porque deixaram de vir para a igreja, deixaram de orar, deixaram de buscar a Deus na leitura das Escrituras e focaram apenas em processos terapêuticos. Elas afundaram, porque elas não encontraram a paz. Tá? A paz de Deus vem através da oração correta. Já que eu estou navegando em águas sensíveis e turbulentas, vou abrir um outro parênteses aqui necessário, para dizer algo que soa impopular, muito impopular, mas você precisa ouvir. Você sabe, e você pode conversar com qualquer profissional da psicologia, que para um processo terapêutico funcionar, é necessário que paciente e profissional estabeleçam um vínculo seguro na relação terapêutica. Precisa ter esse vínculo, precisa ter essa liga, precisa ter essa afinidade. Não sei quantos aqui assistiram aquela série This Is Us. Tem um momento lá em que o Randall, ele está fazendo terapia, mas ele precisa procurar um psicólogo, uma psicóloga que seja afrodescendente para que ele tenha uma afinidade, para que ele possa compartilhar as questões de vivência com ele. E está tudo certo, está corretíssimo. Tá? Por quê? Porque querendo ou não, nesse processo, consciente e inconsciente, as pessoas compartilham todos os tipos de convicções, de fé e de religiosidade, tanto paciente quanto profissional. Onde eu quero chegar? Hoje, a maioria das universidades de psicologia prega na formação dos seus alunos que o cristianismo oprime, que o cristianismo aprisiona as pessoas, que religião é baboseira, que não deve trazer espiritualidade para processo terapêutico, como se a gente pudesse desvincular a natureza do coração, sendo que é inerentemente religiosa. Não importa se você é ateu, agnóstico, cristão ou budista, o coração do homem é naturalmente religioso. Então é impossível desvincular isso. Então as universidades estão pregando que o cristianismo oprime, que o cristianismo aprisiona as pessoas. E muitos profissionais de psicologia estão trazendo isso direta e indiretamente para o consultório. Você mais objetivo, é seu direito, tá? Procurar psicólogos que compartilham dos mesmos valores cristãos que você compartilha. Aqui é uma orientação. Aqui é uma dica importante para você. É seu direito procurar e optar por psicólogos profissionais que são cristãos, que compartilham da mesma fé em Cristo Jesus que eu e você compartilhamos. Não estou dizendo que precisa ser um psicólogo da presbiteriana, não, eu estou falando que é um psicólogo cristão. Pode ser da batista, da metodista, da menonita, da anglicana, enfim, alguém que compartilha valores. Pais, mães de crianças e adolescentes em processos terapêuticos, prestem atenção.
Busquem um profissional cristão. Porque hoje muitos psicólogos não respeitam os valores cristãos dos pacientes. No meio do processo terapêutico, eles começam a atacar a instituição, começam a atacar a igreja, começam a atacar os valores. Então a gente precisa ficar muito atento, nós, pais, porque do contrário você pode estar entregando seu filho, sua filha, o bem mais precioso para um profissional que vai corromper a mente do seu filho e vai fazer ele afastar da igreja. Num processo terapêutico. Ah, é impopular isso que eu estou falando? É. Ah, o CRP vai, sei lá, me perseguir, vão fazer um recorte do YouTube e vão... Não estou nem aí. É o mesmo conselho de psicologia que ataca visões cristãs, que fazem notas, que você procura no Google. Eles claramente estão em oposição ao cristianismo. Então é seu direito, tá? É seu direito. Fecha parênteses. Oração correta é o primeiro ponto. Segundo ponto de Paulo, pensamento correto. Se a oração correta, pensamento correto. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E quando Paulo está citando todo esse catálogo de valores, esses valores são comuns no discurso greco-romano. E isso é interessante porque Paulo está pegando valores da cultura ali, e ele está compartilhando, mas não como uma lista legalista de, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Não, ele está citando isso para dizer, reflita sobre isso, pensem sobre isso, olha para a cultura, olha para os valores e usa a cachola. A palavra grega para pensem, traduzida na NVI por esse verbo pensar, é a palavra logizomai, que a raiz é logos, e que é a mesma raiz do significado de fazer uma avaliação, de você fazer uma consideração, de você fazer uma reflexão. Esse é o significado de pensar. Peraí, eu vou avaliar, peraí, eu vou refletir, peraí, eu preciso calcular, eu preciso considerar o que as pessoas estão chamando de puro, o que as pessoas estão chamando de verdadeiro, o que as pessoas estão chamando de digno. Eu penso à luz, não da cultura, mas à luz do Evangelho. É isso que Paulo está falando. Pensar. Se está ok para a luz do Evangelho, endossa e pratica. Se não está ok, denuncia e fala, eu sigo a minha vida, eu penso à luz do Evangelho. Então, existem coisas que estão de comum acordo cultural com a sociedade. Mas nós discernimos se elas são dignas aos olhos de Deus. Eu poderia citar vários exemplos. É de comum acordo hoje para a sociedade alguém ir para a balada no sábado à noite, tendo um compromisso com alguém, mas acordar com esse cônjuge de que no sábado à noite, ninguém é de ninguém. E todo mundo é de todo mundo. É um acordo convencionado na sociedade atual. Pode ser digno nessa sociedade atual, mas não é digno à luz do Evangelho. É isso que Paulo está falando. Pensa, reflita, considere, olhe para a cultura e olhe a partir dos olhos de Deus. Né? É assim que nós vivemos um pensamento correto. E é esse pensamento correto que define os nossos sentimentos. Stephen Covey, no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele escreveu o seguinte: plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Olha só que coisa importante. Olha que citação legal. Uma citação da cultura. Citação de um livro, que é um best-seller sobre liderança. Quando a gente olha para isso e fala, isso é legal à luz do Evangelho? A gente dá ok, isso é legal. A gente discerne isso como? À luz do Evangelho. Puxa, essa frase é super legal. Então, essa frase, ela tem tudo a ver com 2 Coríntios, quando Paulo fala assim, pega todo o seu pensamento e coloque ele cativo em obediência a Cristo Jesus, que isso vai gerar um caráter, isso vai gerar um destino. E esse destino nosso não está solto na insegurança, o nosso destino está fundamentado na eternidade. É isso que a gente faz. Oração correta, pensamento correto e, por fim, prática correta. Versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Depois que você avalia a vida a partir da mentalidade da ressurreição, você coloca o que avaliou em prática. Simples, trouxe aqui, fez morada no coração, viva. Paulo está dizendo uma determinação ética aqui para nós.
O imperativo grego está na segunda pessoa do plural. Então, a melhor tradução seria: pratiquem. Pratiquem o que vocês olharam, receberam, ouviram e aprenderam. Pratiquem vocês. Pratiquem nós. Comum unidade. A mentalidade de Cristo Jesus é para os amigos do reino. Não é eu praticar sozinho, você praticar sozinho. Mas sim, quando eu pratico, eu incentivo você. Quando você pratica, você incentiva a outra pessoa. Essa é a função dos amigos do reino. Começam a viver tudo o que aprenderam, receberam, ouviram e viram do Evangelho. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A hora que a gente pratica, a gente incentiva as outras pessoas. É um estilo de vida. E o resultado é uma promessa teológica. E o Deus da paz estará com vocês. De onde vem a paz? A paz vem de Cristo Jesus, do próprio Deus. Ter o Deus da paz entre nós é motivo incalculável de nós alegrarmos em Deus. É o próprio Deus da paz que entrega a paz e que Ele próprio está entre nós. Por isso Paulo pode dizer para mim e para você, novamente, eu repito, alegrem-se, alegrem-se, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? O que a gente leva para casa? Uma lição. Esse comando, que é central na perícope que a gente leu. Alegrem-se sempre no Senhor. É claro que a vida tem adversidades. É claro que a vida tem tribulações. Talvez você esteja enfrentando uma delas agora. Então, essas tribulações, ao ver, elas se tornam impossível de sermos felizes. Só que Paulo não está nos dizendo para sermos alegres sempre, pois as circunstâncias nem sempre são favoráveis. Paulo está escrevendo isso acorrentado a 2 soldados romanos. Olha só que interessante, ele está escrevendo alegrem-se com os punhos acorrentados. De um lado um soldado, do outro lado um soldado. E o que ele diz é alegrem-se sempre no Senhor. Essa é a frase completa. Alegrem-se sempre no Senhor. Então, em Cristo Jesus, é possível nos alegrarmos sempre, resolvermos conflitos sempre e vivermos livres de ansiedade sempre, porque nós estamos fundamentados no Senhor. O que você vai fazer como lição prática de vida nos próximos dias? Você vai se alegrar. Você vai celebrar. A sua tarefa de casa é celebração. Só que não é a celebração nos termos da sociedade atual. É a celebração bíblica. Como assim, pastor? Quando a gente fala em alegrar-se na sociedade atual, a gente está muito numa perspectiva individual. Eu vou me alegrar, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer algo para mim, eu mereço. Eu vou fazer isso. E é sempre no sozinho, sempre no individual. Mas biblicamente nunca foi. Celebração e alegria na Bíblia sempre foi comunitariamente, sempre foi no nós, sempre foi coletivo, sempre foi nos amigos do reino. Então, nos próximos dias, você vai lembrar de motivos de gratidão para alegrar-se no Senhor. Pensa em tudo. Pode ser a formatura do seu filho, pode ser o nascimento de uma netinha, pode ser o aniversário de alguém que acontece nesse mês, pode ser a restauração da saúde de alguém que você orou e um milagre aconteceu na sua vida. Pode ser a aposentadoria que chegou e que você estava tanto esperando, chegou agora. Pode ser um concurso público que você foi aprovado. Pode ser aquele carro que você sonhou e conseguiu comprar e está felizão passeando com ele. Pode ser seu filho adolescente que fechou o ano sem nenhuma nota vermelha. Não interessa, você vai pensar um motivo de gratidão. Só que você vai celebrar junto com amigos do reino. Você vai chamar pessoas. Convide alguém, convide algum casal para você compartilhar esse motivo e falar, eu estou te chamando você para comer uma pizza aqui, porque eu estou feliz, porque aconteceu isso. E é porque aconteceu isso, fundamentado no Senhor, é que nós estamos comendo essa pizza aqui. Olha, a gente está aqui nesse restaurante, porque a minha neta nasceu, e eu estou tão feliz que eu quero compartilhar isso com você. Você ainda é jovem, não sabe o que é ser vô e o que é ser vó, mas eu estou tão feliz que eu quero compartilhar isso com você. Convide alguém, celebre junto, sorria com esses amigos, juntos alegrem-se sempre no Senhor. Claro que não dá para você convidar todo mundo, né?
né? Não é esse o ponto, né? Eu vou ter que convidar 100 pessoas aqui da IPPAR, que é lugar. Não, convide um casal, convide 2 casais, convide um amigo, mas convide alguém para você partilhar. Assim você praticará a celebração. E sabe o que vai acontecer? O Deus da paz estará com vocês. Esse é o ensinamento de Paulo. O Deus da paz estará com vocês, porque juntos nos alegramos no Senhor. Quero te convidar a se colocar em pé. Depois dessa reflexão, nós vamos cantar essa canção que se chama Canção dos Filipenses e que é exatamente o texto que nós acabamos de meditar. Faça dessa canção uma oração, louve e adore o nosso Deus